e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Tome o seu assento, glorificando a Deus. Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o nosso louvor aqui esta noite, em um culto especial de Natal e culto de missões. Não poderíamos deixar de falar daquele que é o centro de toda adoração esta noite, falarmos de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Edivaldo, pela oportunidade. Que Deus em Cristo vos abençoe. A todos os irmãos, pastores que aqui estão, que Deus em Cristo vos abençoe. Queridos, eu quero vos falar esta noite uma palavra com o tema: considere a Jesus Cristo. Considere a Jesus Cristo. Qual o motivo de estarmos aqui cantando para Ele, adorando a Ele? Devemos considerar o que Jesus fez por nós. A carta aos Hebreus, todos nós sabemos que ela não tem um autor conhecido. Alguns atribuem a Paulo, outro a Apolo, alguns a Barnabé. Nós sabemos que ela foi escrita no primeiro século, entre os anos 67 a 69 depois de Cristo, quando alguns irmãos estavam desfalecendo na fé após aceitarem a Jesus, especialmente os judeus. Acreditam que eles estavam localizados em Roma, e estes, uma vez recebido a graça de Jesus, enfrentando tamanha perseguição, queriam retornar ao judaísmo. Então o escritor aos Hebreus vai mostrar que Jesus, ele é superior aos anjos, aos profetas, a Moisés, ao sumo sacerdote e todo o sacrifício da antiga aliança, porque não precisa mais oferecer sacrifício, porque Jesus morreu na cruz. E o seu sacrifício, agora uma vez por todas, através de Cristo Jesus, nós encontramos nele a salvação. Não precisa mais oferecer sacrifício, não precisa mais oferecer animais, bode, bezerros, não. Ele derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Os irmãos estavam passando tamanha aflição que o escritor no capítulo 10, versículo 34, ele diz: olha, vocês estão se compadecendo do que estão sofrendo na prisão, e com gozo vocês estão permitindo a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes um bem melhor e permanente. A perseguição era tamanha nos dias que esta carta foi escrita, que os irmãos estavam sofrendo expoliação dos bens que eles possuíam. O que é expoliação? É você perder algo por força ou por violência. Em outras palavras, quem aceitava Jesus no primeiro século, eles enfrentavam tamanha perseguição que tudo que eles tinham, eles perdiam por causa do nome de Jesus. Em outras palavras, era como se hoje você tem um carro, aceita Jesus publicamente, perde o carro, perde a casa, perde o trabalho, tudo por nome de Jesus. Então o escritor vai dizer: olha, alguns estão sofrendo nas prisões e vocês, com alegria, estão permitindo a expoliação dos vossos bens. Por quê? Vocês sabem que em vós mesmos vocês têm um bem melhor e permanente nos céus. Embora alguns irmãos estavam voltando para o judaísmo, outros estavam com alegria, perdendo tudo, como que dizendo: pode levar os bens, pode levar o patrimônio, pode levar toda a riqueza, mas nós temos algo que ninguém pode tirar, é a presença de Jesus. Ele é o nosso maior bem aqui esta noite, e é por isso que nós viemos adorar o seu nome. No capítulo 12, nós percebemos que já começa com uma conjunção conclusiva. Concluía uma ideia anterior do capítulo 11, quando fala sobre os heróis da fé.
O escritor vai dar a ênfase que agora nós temos uma carreira proposta a caminhar, a batalhar. Os que do Antigo Testamento venceram reinos, alcançaram promessa, alcançaram justiça, tudo através da fé. Mas agora nós temos uma carreira proposta. E agora? Nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele não diz, olhem para Abraão, pai da fé. Olhem para Davi, homem segundo o coração de Deus. Não, porque todos eles falharam. Todos eles tiveram seus problemas, fraquezas, erros, mas ele diz, olhem exclusivamente para Jesus. Porque se você olhar para eles, você vai desanimar. Se você olhar para a esquerda, se você olhar para a direita, você vai se entristecer. Se você olhar para alguém aqui desta igreja, você uma hora vai se frustrar. Não olhe para ninguém. Olhe somente para Jesus. Ele é maravilhoso, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se você olhar para Ele, você não se entristece. Se você olhar para Ele, você não desanima. Se você olhar para Ele, você não se frustra, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, a qual suportou tal afronta. Ele suportou a cruz. E eu quero enfatizar o versículo 3 com o tempo que tenho. Considerem aquele que suportou. Aquele quem? Jesus Cristo. Para que vocês não desfaleçam os vossos ânimos. Qual é o sentido de cantarmos para Ele, de adorarmos a Ele aqui esta noite? Nós devemos considerar o que Ele fez por nós. E o que Ele fez? Ele morreu por nossos pecados. Considere o amor de Jesus por você. Talvez você entrou aqui desanimado, angustiado, olhando para alguma coisa e querendo parar. Não pare, olhe para Jesus. Considere Jesus. Ele te ama, moço. Ele te ama, moça. Ele se entregou por você. Ele te ama tanto que Ele abriu mão de toda a sua glória. Ele abriu mão de todo o seu poder. E Paulo escreve em Filipenses 2,5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Olha o detalhe, e morte de cruz. Ele se entregou por nós. Ele morreu. Paulo escreve em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. 2 Coríntios 5,21, ele escreve que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Ou seja, ele abriu mão de toda a sua glória, ele abriu mão de todo o seu poder, e ele se entregou por nós na cruz do Calvário, para alcançarmos nele a salvação, encontrarmos nele a graça, o favor imerecido. Todos vocês sabem o que é graça. Nós não merecemos, mas é pelos méritos de Cristo na cruz. Paulo escreve em Efésios 2,8: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, isto é dom de Deus. Sabe por que você está aqui esta noite? Pelo dom dele. Ele te ama. Você estava perdido, mas ele te encontrou. Você estava morto em vossos pecados e delitos, mas ele nos vivificou com a sua graça. Estávamos sem destino, sem esperança, mas através da sua graça maravilhosa encontramos nele esperança, alegria, paz na alma, salvação. Isto é graça. Romanos 4,25, Paulo escreve: ele morreu pelos nossos pecados.
e ressuscitou para a nossa justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus em Cristo Jesus. Ele te ama tanto que Ele se entregou pelos nossos pecados. Eu amo tanto o diálogo de Jesus com Pilatos em João capítulo 18, porque quando Jesus entra na audiência, Pilatos olha para os líderes religiosos e diz: olha, porque vocês não condenam ele na vossa lei? Eles respondem a Pilatos: você sabe que na nossa lei não é permitido matar nenhuma pessoa. O propósito deles era matar a Jesus. Pilatos então retorna a Jesus e diz: o que fizestes? Jesus responde a ele: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus servos lutariam para me salvar. Pilatos logo pergunta: porventura sou eu rei do judeu? Sou eu judeu? O teu povo me entregou a mim. Jesus então diz: olha, Pilatos, você diz isso de ti mesmo? Ou os outros te disseram de mim isto? Jesus diz para ele, respondendo ele: o que é a verdade? E fica em silêncio. Jesus então, calado, Pilatos volta para os líderes religiosos e diz: olha, não encontro neste homem nenhum pecado. Ele é inocente. Não consigo condená-lo. Ele não tem uma falha, não tem um erro. Então a Bíblia diz que era Páscoa. Pilatos tem um plano: solte Barrabás ou condene Jesus. Ele imaginou que Barrabás não seria solto pelos líderes e pela multidão. Mas quando ele diz: soltem Barrabás e condene a Jesus, diz o texto em João que Pilatos mandou açoitar a Jesus. Lucas diz que Pilatos fala para a multidão: castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Pilatos não queria em nenhum momento crucificar a Jesus, porque ele sabia qual era a intenção dos líderes religiosos. Mas quando ele manda açoitar a Jesus, isso daqui é muito profundo, porque o açoite dos romanos não é como o dos judeus. O dos judeus tem limite, até 39, é 40, mas eles, para não infringir a lei, até 39. O dos romanos não. Os açoites dos romanos é sem limites. 2 soldados se revezam batendo com o seu açoite na ponta com chumbo e osso. Josh McDowell, no seu livro Evidências da Ressurreição, página 174, ele escreve dizendo que aquilo repetidas vezes nas costas de uma vítima rasgava, alcançava o esqueleto, deixava o corpo da pessoa exposta. Policarpo, no seu escrito dos martírios, ele diz que quando os telespectadores assistiam um açoite de um soldado romano, quem assistia sentia pena e chorava, porque era algo que constrangia. As artérias e as veias das vítimas ficavam expostas. O nosso Jesus sofreu tudo isso por te amar. Após ser açoitado, colocaram sobre ele uma coroa de espinho. Levaram ao Gólgota, aproximadamente 600 a 700 metros do pretório romano. Mas quando ele é levantado sobre o madeiro, ele clama as 7 frases da cruz. Primeira, Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Observe que o sumo sacerdote da antiga aliança, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele oferecia o sacrifício por ele e pela sua família, depois pelo povo. Mas em Hebreus 7:27 diz que nós temos um sumo sacerdote imaculado, perfeito, sem pecado, inocente, que não precisa oferecer cada dia sacrifícios, porque o nosso Jesus é santo, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Então quando ele está no alto da cruz, ensanguentado, machucado, ele é o nosso sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando ele diz: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, ele é o nosso sumo sacerdote que intercede ao Pai por nós. É por isso que você está aqui esta noite. Lucas 23, 43, a segunda fala, o ladrão olha para ele e diz: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti e depois a nós também. Ah, se Jesus tivesse descido da cruz, nós estaríamos perdidos até os dias de hoje, mas graças a Deus que ele não desceu, ele permaneceu no alto para alcançarmos a vida eterna.
O outro ladrão olha para ele e diz: ah, não temes tu a Deus? Não sabe que estamos aqui por justiça? Merecemos, somos pecadores, falhos. Mas ele não, ele é inocente, ele é sem pecado. Aí ele aproveita a oportunidade. A placa era: este é o rei dos judeus, em grego, em hebraico e em latim. Senhor, eu reconheço que tu és rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Terceira fala, João 19:26, ele diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Quarta fala, Deus meu, por que me desamparastes? Mateus 27:46. Quinta fala, tenho sede, João 19:28. Sexta fala, a nossa alegria, a nossa vitória está consumado. Tetelestai, a dívida foi paga. A sétima fala, Lucas 23:46. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele morreu pelos nossos pecados. Urabacana, aramaia, choreana, lamas. Considere isto, moço. Não pense em abandonar a fé, não. Jesus te ama, você é precioso demais. Ele morreu por nós. Mas lembre o que Paulo disse, eu encerro: mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Sabe por que nós estamos aqui, Padre Anchieta? Porque ele ressuscitou e ele vive. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15: se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé seria vã, o nosso culto seria em vão. Fecha as portas do Padre Anchieta. Vamos todo mundo embora, porque não tem objetivo o nosso culto. Ele não ressuscitou, mas graças a Deus que ele ressuscitou dentre os mortos, e ele é a primícia dos que dormem. Nós nos gloriamos, e o nosso pilar está na ressurreição de Jesus. Todas as religiões têm algo em comum, Jean, qual? Todos os seus fundadores nasceram, viveram e morreram. Onde estão? Mortos. Quer ver a religião que mais cresce? O budismo. O seu fundador, Maomé, nasceu, viveu e morreu. Onde está? Morto. Não há evidência de que ele vive. Espiritismo, Allan Kardec, nasceu, viveu e morreu. Onde está? Morto. Não há evidências de que ele vive. O budismo, Siddhartha Gautama, nasceu, viveu e morreu. Onde está? Morto. Não há evidência de que ele vive. O sikhismo, Guru Nanak, nasceu, viveu e morreu. Onde está? Morto. Não há evidência de que ele vive. Mas o fundador da igreja, Jesus Cristo, ele nasceu, é verdade, é por isso que estamos cantando aqui esta noite. Ele nasceu, viveu e morreu, não podemos negar. Mas ao terceiro dia, Lucas capítulo 24, as mulheres foram ao sepulcro, e chegando lá, a pedra estava removida de dentro para fora. Elas ficaram assustadas, temorizadas. Mas hoje diz: mulheres, por que procurais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele vive para sempre. Será que você pode adorar a ele esta noite? Urabacana, aramaia, choriamalas. Apocalipse capítulo 1, versículo 9, João diz: eu, João, que sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, eu estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de nosso Senhor Jesus. Eu ouvi de trás de mim uma voz como que de trombeta, que dizia: o que vês, escreva num livro e envia 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e um semelhante ao Filho do Homem no meio dos 7 castiçais. Era João dizendo: parecia com aquele que eu conheci, parecia com Jesus que eu conheci, mas ele estava diferente. Como João? Vestido até os pés, com vestes compridas,
cingindo pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Ai, os seus pés eram semelhantes a um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz não era como na cruz, quando disse: tenho sede, mas a sua voz era como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Mas quando eu olhei para o seu rosto, resplandecia como o sol. Quando o sol na sua força, ele resplandece. Quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto, mas ele colocou sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha o detalhe: e o que vive. Fui morto, mas estou vivo para sempre. Ele vive, ele vive, ele vive. Será que você pode adorar a ele esta noite? Ele te ama, ele te ama, ele te ama. Ele morreu por você, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Coloque sobre os seus pés. Jesus te ama, moço. Jesus te ama, moço. Meu tempo se foi. Você é especial demais para Ele. Para encerrar minha participação, alguém essa noite que quer aceitar a Jesus ou voltar para Ele, Ele te ama, Ele morreu por você, Ele se entregou por você. Nós não merecíamos, mas isto é graça. Isto é graça, isto é graça. Considere o que Ele fez, considere o que Ele suportou. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Alguém entre nós querendo aceitar a Jesus? Alguém entre nós querendo voltar para Jesus? Se alguém, levante as suas mãos, e nós queremos orar por você. Esta igreja quer cuidar de você. Alguém entre nós querendo voltar para Jesus? Alguém entre nós querendo aceitar a Jesus? Levante a sua mão. Se não há ninguém, que Deus em Cristo vos abençoe. Guardem esta palavra, considerem a Jesus. O que Ele fez por nós, ninguém jamais fará.